Oi pessoal, então hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre limpeza dos seios frontais da face e respiração. A gente vai primeiro então abrir esse espaço para respiração, não que isso seja necessário para quando você vai fazer atividade respiratória, mas favorece. Então a gente pega esse bolinho daqui, que é o Lota, e a gente coloca o soro fisiológico aqui dentro. Não precisa ser aquecido, só se você tiver algum desconforto com a temperatura ambiente. Eu prefiro ele na temperatura ambiente. E para quem costuma ter aqueles rompimentos dos vasinhos no nariz, que sangra o nariz, é melhor quando é assim, gelado, tá? Porque ajuda a não ficar com sangramento, né? A fechar esses vasinhos que se romperam, né? Que nem gelo que você coloca para estancar o sangue. Então o que a gente faz? A gente introduz esse biquinho daqui numa narina, respira pela boca e deixa a água passar de onde você introduziu o biquinho para a outra. Então, normalmente a gente inclina um pouquinho o tronco, né? Para isso ficar melhor. Eu peguei esse balde para poder descartar a água, porque o meu banheiro aqui de casa é muito pequeno, ia ficar tudo atolado, a câmera ou tudo. Então, eu preferi fazer aqui fora, tá? Então, a gente introduz, ó, o biquinho, tá? Respira pela boca e deixa a água cair, ó. Quando terminou, descarta esse restinho e dá uma suada no nariz. E aí, a gente tem que fazer do outro lado, igual, né? Eu coloco o soro no bulizinho. Eu sou exagerada, eu gosto de encher o bule mesmo. Eu encho até onde eu posso. Essa aqui é a Duna, tá curiosa com o que eu tô fazendo. Duna, minha gata espetaculosa. Então, isso não é pra você, querida. Aí então igual, né? Eu vou introduzir, vou respirar pela boca e deixar a água sair. Observa que minha narina, ela estava bem livre. Às vezes não sai tão fácil, mas tem que insistir, né? Depois que você fizer com as duas narinas, eu vou descartar o balde aqui do lado. Vou deixar tudo aqui pertinho mesmo, para não atrapalhar muito o nosso fluxo do vídeo, tá? Então, depois que você fez essa limpeza, sempre deixa pertinho um pouco do lenço de papel e dá uma boa suada para poder
tirar esse restinho de água que fica. Quando a gente faz essa purificação orgânica, tá dentro dos CRIAs, atividade de purificação orgânica, a gente agora vai dar espaço para respiração. A ideia é que a gente possa utilizar o Kapalabhati, que significa crânio brilhante. É um respiratório interessante para se fazer pela manhã ou quando você está sonolento, porque ele realmente ativa. E a ideia dele é uma inalação lenta e longa e uma exalação curta e rápida. Então, cuidado para não engasgar, né? Obstruir a glote, solta o ar num jato curto, rápido e vigoroso. Vou deixar o lencinho aqui perto, porque a ideia é que vá saindo um pouco mais dessa aguinha que fica, né, da limpeza. Ou mesmo quando a gente não faz a limpeza, a gente estimula a purificação dessa região, então a gente acaba eliminando sempre alguma coisinha, tá? Então você inala lenta e longamente, exala curto e rápido. A gente vai fazer, então, contar 10 respirações assim, né? Inalando lento e longo, exalando curto e rápido 10 vezes. Quando chegar na 10ª exalação curta e rápida, tira aquele restinho do ar que fica, faz uma inalação sem preencher totalmente o seu pulmão, para você manter o ar retido ali. Enquanto o ar estiver retido, você vai procurar pressionar a ponta da língua lá no palato macio, a região macia do céu da boca, e vai contrair os esfíncteres de uretra e ânus, tá? Mantém o ar retido, a ponta pressionando o palato macio e os esfíncteres de uretra e ânus contraídos. Quando você precisar soltar o ar, você vai relaxar a língua, vai levar o queixo em direção à base do pescoço, esse ponto entre as tuas clavículas, e vai com os seus esfíncteres contraídos sugar a parede abdominal para dentro e para cima, né, ó. Pelo tempo que você conseguir se manter sem ar. Então a gente vai procurar executar esse exercício 3 vezes. Então são 10 repetições de Kapalabhati, uma retenção executando Jiva Bandha, a exalação em Jalandhara Bandha, mantendo Mula Bandha, que é a contração dos esfíncteres, tá bom? Então procura, nesse momento, se concentrar em manter os ombros relaxados e se ater à força lá na barriga. Inala lento e longo, exala curto e rápido.
relaxo primeiramente as contrações para depois inalar, porque assim eu domino essa entrada do ar. Pranayama, o exercício respiratório do yoga, tem relação com o domínio do prana. Prana é essa energia que está em toda parte. Não existe lugar onde não existe energia, onde não existe vida. Então, é a ideia de você dominar essa energia que você convida, né, e potencializar o uso dessa energia, tá? Então, para eu dominar a atividade de inalar e de exalar, eu tenho que ter atenção com essas contrações específicas que eu estou utilizando no respiratório. Esses bandhas, eles estimulam plexos de nervos e de glândulas do seu corpo. Eles têm uma função de potencializar o exercício e com isso mexer muita coisa lá dentro. Mais 2 ciclos assim. Último ciclo. Encerrou essa etapa, alterna a perna que você tem por dentro com a perna que você tem por fora, só pra gente incidir de mesma forma nas duas virilhas. E a gente vai fazer inalar com ambas as narinas e exalar só com a narina direita agora, tá bom? 10 vezes também.
E agora que a gente já fez bastante Kapalabhati com ambas as narinas, a gente vai usar o Bhastrika, que é a respiração acelerada. Então, diferente do Kapalabhati, onde a sua intenção está em inalar lenta e longamente e exalar curta e rapidamente, você vai inalar e exalar com a mesma força e velocidade. A ideia é respirar sentindo o movimento da barriga. Quando você inala, a barriga expande. Quando você exala, a barriga entra. Você pode começar fazendo Bhastrika devagarzinho. Então você sente o fluxo da sua respiração e vai aos poucos acelerando. Fica parecendo o barulho de um trem. Quando está saindo da estação, ele sai mais devagar. Ele vai adquirindo uma velocidade e quando ele está desenvolvendo a viagem, ele está nessa velocidade constante. E quando você vai encerrar, você vai desacelerando para poder remover todo o ar e então fazer a sua retenção com ar. Você vai remover todo o ar, vai inalar, vai reter o ar, promovendo agora contrações rítmicas dos seus esfíncteres de uretra e ânus, mantendo a ponta da língua a pressionar a região macia do céu da boca, enquanto você está com o ar lá dentro pulsando os seus esfíncteres. Na hora de soltar o ar, você vai relaxar a língua, manter os esfíncteres bem contraídos, levar o queixo em direção à base do pescoço e fazer aquela sucção da parede abdominal para dentro e para cima, ok? Então vamos lá.
interessante que você possa fazer mais 2 vezes essa atividade. Então, rástrica, com a retenção com ar, nessa retenção com ar executando Jiva Bandha, a contração da língua, né, que pressiona o palato macio, região macia do céu da boca, contraindo e relaxando os esfíncteres de uretra e ânus, que chamamos Asvini Bandha. Quando você for soltar o ar, segura a contração dos esfíncteres, a gente chama isso Mula Bandha. Relaxa a língua, leva o queixo em direção à base do pescoço, que a gente chama Jalandhara Bandha, e suga a parede abdominal no Uddiyana Bandha. Quando você usa Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha e Mula Bandha, chama-se Bandha Traya, a contração tríplice. Então vamos fazer mais uma vez, pelo menos, essa história todinha, ok? Então vai lá. Procura sempre inalar e exalar vagarosamente, até sentir a sua respiração voltando a um fluxo normal e confortável. E agora, a ideia é que a gente parta para outros exercícios respiratórios. Então, normalmente, quando você faz essa purificação, a gente dá ênfase a esses 2 primeiros, né, o Kapalabhati e o Rastrika, no intuito de terminar de executar essa purificação e dar uma secada nessa via, né? A gente já potencializou bastante energia. Eu espero que tenha sido didático, né? Que vocês possam ter compreendido bem cada etapa.